Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Estamos no livro de Isaías e creio que o Senhor está falando ao seu coração, assim como está falando ao meu. E espero que esse tempo esteja sendo maravilhoso aos seus olhos, ao seu coração, à sua alma, né? Que deve desejar o Senhor, deve desejar a palavra todos os dias. Amém? Já pega seu papel, sua caneta, já deixa aí perto. Vamos lá? Vamos orar para a gente começar? Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem para nós, ó Deus, como igreja. Obrigado pelo que o Senhor tem para nós, ó Deus, mediante a tua palavra. Continue falando conosco, continue derramando sobre nós a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá? Isaías capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota. Desculpa, gente. No dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós construiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rizim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste, os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continuou erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor cortará a Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentira são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe as chamas os matagais da floresta, fazem nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como a lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão, à direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e junto eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores,
para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos que farão vocês no dia do castigo. Gente, desculpa, eu não sei se eu falei. Isaías capítulo 10, tá? Já estamos no versículo 3. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se e entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo, e como a lama das ruas, mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam, acaso não aconteceu o Calmo, ou mesmo que Carquemis? Ramate não é como Arpade, e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém à sua imagem, como tratei a Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei os seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar as riquezas das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a erguesse, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, soberano, o Senhor enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, só acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo, uma chama, num único dia. Ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiaram no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decreta contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenham medo dos assírios. Quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito, muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos o flagelará como um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe,
Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado de seus ombros e o jugo deles de seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá tremé, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Medmena está em fuga. O povo de Gibim esconde-se. Hoje eles vão para o Enob, sacudirão um punho para o monte da cidade de Sião e para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas. As altas serão lançadas por terra. Como um machado ele ceifará. A floresta, o Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões, e em favor dos pobres com a sua palavra. Como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Hamat e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento, varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías, capítulo 12. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos
e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor, o Santo de Israel, no meio de vocês. Agora a gente vai para 2 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 9. Este atendeu o pedido e atacou a Damasco e a conquistou, deportou os seus habitantes para aqui e matou Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Fileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto, e a sua oferta de cereal derramou, sua oferta de bebidas, e a aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acaz deu ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto da manhã e uma oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros e de bronze que os sustentavam e colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 28, do versículo 22 até o versículo 25. Mesmo nessa época em que passou por tanta dificuldade, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz ajuntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou a porta do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Agora a gente volta para Isaías, capítulo 13. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda e gritem a eles: chamem-nos com um aceno, para que entendam pelas portas dos nobres, para que entrem pelas portas dos nobres. Perdão, gente, o vento está. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nação formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Ele lhes vem de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens se derreterá.
ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros com o rosto em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulhoso dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles os medos que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão as corujas, e saltarão os bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está determinado, e os seus dias não serão prolongados. Amém? Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até amanhã.